Oi gente, tudo bem? Vou estar apresentando hoje mais um capítulo do livro da Karen Andreola sobre Charlotte Mason. Hoje é o capítulo 4, Educação é uma ciência de relações. Então ela vai desenvolver essa ideia nesse capítulo todo. Vou tentar compartilhar com vocês um pouco, tá? Sobre o que eu entendi. A Charlotte Mason, ela resistia a sistemas, então ela era totalmente contra sistema escolar, onde tudo tem um conhecimento para cada série, aquela coisa, aquele monte de conhecimentos que tem que ser abrangidos e colocados, e independente da forma como é apresentada, a criança tem que saber tudo aquilo. Na verdade, o foco dela era desenvolver uma filosofia, um método de educação, tá? Porque ela diz que cada criança vem ao mundo com um apetite natural pelo conhecimento. Então, a gente simplesmente deve dar uma gama de oportunidades de conhecimento para cada criança. E para Charlotte Mason, o desejo era que todas as crianças tivessem conhecimentos e também estabelecessem um relacionamento com 3 questões: Deus, o homem e o universo. Então, ela vai pegar cada um desses tópicos e vai colocar. Então, ela diz que o lar é o lugar para se aprender a respeito de Deus. E então ela cita sobre 3 R's, que é muito usado dentro das casas dos Amish, que também fazem homeschooling, né? Então é o R de religião, R de respeito, R de responsabilidade. São 3 R's que eles trabalham e junto com o assunto, né, sobre Deus. Então é muito interessante que ela fala que para Charlotte Mason toda a verdade é divina. Então todo conhecimento ele vem da parte de Deus, e o Espírito Santo é o supremo educador de toda a humanidade. Então o Espírito Santo é quem quem ilumina a nossa mente, que a gente pode compreender o conhecimento que Deus está querendo que a gente aprenda. Esse princípio bíblico, ela aplica isso inclusive para a educação como um todo. Então aqui sobre o homem. Então ela fala que os relacionamentos são uma parte importante da experiência humana. E aí ela cita uma frase aqui da Rainha Vitória, que fala que as crianças devem ser criadas de uma forma simples e de uma forma doméstica, tanto quanto possível. Elas devem ter bastante contato com os seus pais, de forma a aprender sobre a confiança nos pais em todas as coisas. Então, a colocar a sua confiança, né, a maior confiança das crianças deve estar nos pais. Achei muito bonita essa questão. Então, o relacionamento primário de uma criança é com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com o seu ambiente familiar. Então, além do assunto sobre Deus, sobre família, Charlotte Mason também cria que a parte principal da educação de uma criança é sobre os relacionamentos humanos, relacionamentos de amor, de serviço, de autoridade, de obediência, de reverência, de compaixão, de bondade com o vizinho. Então, todas essas questões são importantes para a criança entender sobre o relacionamento humano. Inclusive, quando a gente trabalha a história, os eventos históricos, eles são interessantes porque a gente se relaciona com aquele personagem, com o que ele sentia, com o que ele estava sofrendo, da forma como ele entendia o seu momento. Então, são homens que já morreram, mas que deixaram a sua fala e os seus feitos, né? Isso sobrevive até os dias de hoje. Então, a gente aprende sobre história quando a gente tem essa conexão com aquele personagem. Achei muito interessante, muito legal. Dentro do conhecimento do homem, para Charlotte Mason, era muito importante que a criança se conhecesse a si própria. Então, uma criança ela deve ser verdadeira consigo mesma, ela deve ser consciente das suas fraquezas de caráter, admitir quando ela está com raiva, quando ela se sente egoísta, quando ela faz alguma coisa boba, quando ela falta para ela o controle, o autocontrole, né? E tudo isso entendendo de que ela é uma criança, um filho de Deus, né? Que a sua alma é preciosa e que ela pode fazer muitas coisas para Deus, porque ela tem muitas oportunidades disponíveis para ela. Achei muito bonita essa questão. A criança se conhecer e se conhecer em relação a Deus. Achei muito legal.
Aqui ela vai falar sobre o universo, ela cita a questão de que os livros didáticos nas escolas, eles apresentam fatos sobre as coisas, mas não deixam que as crianças conheçam isso de forma pessoal. Então ela cita que é super importante a criança ter contato com o próprio assunto, com aquela própria coisa que ela está estudando, para que ela forme um relacionamento, uma ideia, né, sobre aquilo. Como que a gente sabe que a criança está formando uma relação, ela está se relacionando com alguma coisa? Quando ela mostra interesse, quando ela quer saber mais sobre aquilo, quando então ela está se relacionando com aquele assunto, com aquele conhecimento, ela se importa com aquilo. Então ela diz que um relacionamento com o conhecimento é como se fosse uma amizade. Quando a gente é introduzido a alguém, a gente é cortês, é amigável, a gente não conhece exatamente aquela pessoa, mas você não tem um relacionamento significativo com aquela pessoa. Para isso, requer paciência e perseverança. Então é da mesma forma que a gente vai se relacionar com o conhecimento. Com paciência, com perseverança, vamos tendo um conhecimento aprofundado. E ela diz, como que eu posso desenvolver isso com as minhas crianças, né? Como é que eu posso me colocar de lado para deixar as crianças terem um relacionamento com as coisas? Então ela fala sobre com o uso da narrativa, dos livros vivos, da observação e da experiência. Usando essas 4 coisas, eu posso deixar a criança ter contato com o próprio assunto que ela tem interesse. E esse é, na verdade, o papel do professor, que é indicar, estimular, direcionar para a aquisição do conhecimento. Então, quanto menos os pais ou os professores ficam falando e expondo o seu conhecimento a respeito de alguma coisa, é melhor para a criança, porque ela diz que a criança deve ser deixada sozinha para ruminar. Achei muito legal essa palavra. Ela deve ser deixada sozinha com os seus próprios pensamentos. É ela quem vai voltar, ficar pensando e refletindo sobre aquilo que ela estudou e vai começar a formar uma teia. E aí ela coloca aqui uma figurinha da rede. Vamos entender por que será que ela colocou essa figura. Ela diz que a nossa grande preocupação é como preencher os buracos. A gente acha que enquanto a gente está ensinando a criança, estão ficando muitas falhas, muita coisa que o sistema diz que a criança tem que saber, né? Então, e ela diz que se nós desejamos que as crianças adquiram um conhecimento pessoal de Deus, das outras pessoas e delas mesmas, elas devem fazer, nós devemos deixar que as crianças preencham os buracos, porque a gente não consegue de fato ensinar tudo. O que a gente deve fazer? A gente deve expandir o horizonte, abrir o leque de interesses, tá? E então se colocar de lado e deixar a criança mesmo desenvolver os seus relacionamentos com o conhecimento, e ela então vai preenchendo os buracos. Então é como se fosse uma rede. Então a gente vai colocando os assuntos para a criança estudar de forma que ela suporta a criança, mesmo que ela tenha os buraquinhos. Então a criança, enquanto ela vai crescendo, ela tem aquela base de conhecimentos que é um suporte, e depois ela vai preenchendo aonde ela tem mais interesse e tudo. A gente deve simplesmente dar para ela um suporte firme o suficiente. E então, depois ela vai partir para autoeducação, self-education, né? Que então é uma coisa que de fato vai ser genuíno, que vai ser duradouro, e ela vai fazer o preenchimento desses buracos que a gente acha que está deixando, né? Então ela diz que nós devemos, as nossas crianças, estimular elas na maior parte, numa gama maior de interesses durante os seus primeiros anos. Então, onde ela for, com quem a gente conversar, tudo pode ser uma grande oportunidade da criança examinar, pesquisar e dela começar a formar suas próprias relações. Gente, esse era o capítulo. Eu achei muito legal, é muito interessante. Essa figura aqui, né, tão bonitinha, tem uma menininha deitadinha aqui na rede também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau pra vocês.